Na data que eu gravo esse vídeo, o foguete Starship, construído pela SpaceX do Elon Musk, explodiu pouco depois da decolagem. Acompanhe esse vídeo até o final, vou fazer uns comentários interessantes aqui para vocês. Bem-vindos ao canal Modernidade e Ciência, sou Paulo Bittencourt e, como vocês talvez já devam saber, na data que eu estou gravando esse vídeo, o protótipo, digamos assim, da nave Starship, que é o grande projeto do Elon Musk, o maior foguete já construído, maior ali do que o próprio Saturno V, que levou os astronautas à Lua. Passados ali 3 minutos da decolagem da sua base no Texas, houve um problema com o Starship e ele foi explodido exatamente para que não houvesse algum outro dano, alguma coisa que ele pudesse, uma vez que estava fora do controle. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, vocês coletam isso aí para várias matérias que estão sendo divulgadas, o tamanho, a velocidade, os 33 motores Raptor, os outros 6 motores que estão na Starship, mas eu vou fazer algumas observações daquilo que eu já estudei com relação a todo o projeto do ônibus espacial. Já fiz alguns vídeos a respeito das vulnerabilidades e vou comentar com vocês alguns pontos que me chamaram a atenção. Primeiro, na engenharia, a gente se pauta pelo o que é simples é melhor. O que é simples pode dar menos falhas. O que é simples, você identifica um problema e pode corrigir mais rapidamente. Então, sistemas, quanto mais complexos eles forem, mais problemáticos eles podem ser. Tem que haver toda uma integração, você pode ter uma peça que não se adaptou muito bem, que está numa fadiga, enfim. Então, quando nós saímos ali do final dos anos 60, dos grandes foguetes como o Saturno V, que foi realmente o ícone dessa geração, e nós partimos para um sistema reutilizável, que era o modelo do projeto do ônibus espacial, já havia certas dúvidas com relação à confiabilidade de dispositivos que têm que agir conjuntamente. Então, no caso do complexo ônibus espacial, a parte reutilizável era exatamente daquela cápsula onde haveria ali todas as unidades de trabalho, de alojamento e depois de retorno para a Terra. Mas o grande impulsionador do ônibus espacial estava fora dele. Eram 2 boosters de combustível sólido, que uma vez entrado em ignição você não consegue mais controlar aquilo, porque ele vai queimando até o limite do combustível sólido, e um grande motor foguete de combustível líquido, que era aquela parte central. A partir de um certo momento, durante ainda a fase de subida, vocês se lembram, os boosters eram ejetados, eles saíam e ainda continuava a propulsão do motor foguete principal com combustível líquido, até que ele também em algum momento teria que se desacoplar do ônibus espacial. Uma das coisas que foi bastante criticado quando esse projeto foi apresentado, e a Força Aérea Americana fez uma análise muito crítica, dizendo o seguinte: olha, você tem 2 boosters, mais o motor foguete e mais o ônibus espacial. Então, só nesse sistema existem 4 dispositivos que têm que funcionar muito bem. Então, o que a Força Aérea argumentava? Disse, olha, se qualquer um desses dispositivos, durante a decolagem, apresentar um problema, o conjunto vai estar comprometido. Pode ser que um booster não funcione tão bem, pode ser que ele não consiga se desacoplar, pode ser que o motor foguete, em seguida, não consiga se desacoplar adequadamente do ônibus espacial e assim por diante. Então, eles previram, inclusive, uma taxa de falhas que poderia acontecer e estava dentro da taxa de falhas quando a Challenger explodiu exatamente por um problema que veio ali do acúmulo de gelo naquelas estruturas. Só que você tem
esse momento crítico exatamente da separação. Que num foguete de 3 estágios, como era o caso do Saturno V, foi relativamente fácil, que aqueles módulos iam simplesmente se soltando. Como ele não tinha, inclusive, nenhuma estrutura para fazer aqueles módulos voltarem para a Terra, eles se queimavam ao reentrar. O processo de desacoplamento é muito menos complexo do que nós temos na Starship. Observando esse curto voo de 3 minutos e pouco da Starship, é nítido que o problema ocorreu exatamente na fase de separação dessas duas estruturas. Como a Starship, o módulo de comando, vamos dizer assim, não conseguiu se desacoplar, o motor foguete ele entra num processo de uma rota que não estava prevista, porque a partir daquele momento ele já deveria ter se desacoplado e ele começaria a fazer as manobras para o retorno. Ele continua acoplado e aí você percebe que ele fica desgovernado e o comando da missão decide pela autodestruição antes que ele possa causar algum grande problema e essas peças caem então ali no Golfo do México. Agora, qual é a observação que eu quero fazer com vocês, que eu sempre trago aquela visão da antropologia espacial, como se vai criando uma mística, uma coisa, parece uma espécie de seita com relação quando vai se fazer um lançamento espacial. Se vocês acompanharem a transmissão, ela é uma transmissão praticamente cinematográfica, como se vocês tivessem visto um filme, algo ali na época de Star Trek, de Star Wars. Colocam todos aqueles funcionários ou pessoas que foram convidadas vibrando em cada ali passo da contagem regressiva. Isso já é um tanto curioso, porque tem questões que se envolvem um elevado risco, coisas que são tecnologicamente muito complexas. Não se deve misturar simplesmente esse tipo de emoção. Então, todo piloto, imagina todo piloto embarcado num porta-aviões, se ele tivesse, é claro que essa missão do Starship não havia a tripulação a bordo, mas o conceito que eu quero passar para vocês é que na decolagem de um jato num porta-aviões não existe uma claque gritando e dizendo vai, não vai. Então, já é algo curioso você ter que montar toda uma... E as pessoas que estão narrando aquilo como se fosse uma partida de futebol, né? Tanto que eles, como não têm nenhum conhecimento exatamente da astrofísica e da parte da astronáutica, foi muito nítido, e eu passei a perceber isso, que a partir do momento em que eu comecei a perceber pela evolução da Starship, que eles não estavam entendendo nada do que acontecia. E eles continuaram narrando, e a claque que estava ali continuava batendo palma e comemorando. Até o momento em que o foguete explodiu, a claque continuava batendo palma e vibrando. Eles não estavam entendendo nada ali do que estava acontecendo. Então isso é um fenômeno muito curioso. Quer dizer, são pessoas que estão ali vendo aquilo tudo, eles não estão entendendo nada do que está se passando. E os próprios narradores ali, tentando passar uma atmosfera, e de repente se coloca uma câmera no Elon Musk. O Elon Musk sabia exatamente o que tinha acontecido e ele meio desajeitado ali, tentando, depois ele fez uma declaração. Então. Agora, onde que eu quero chegar? Esse glamour, essa forma de encarar essas viagens espaciais é algo muito perigoso, porque em algum tempo esse foguete vai levar a tripulação que vai retornar à Lua. Se em todas essas fases nós tivermos essa concepção de como se todos estivessem assistindo um filme, né? Isso pode realmente dar muito mal, se dá muito mal, porque você vai muitas vezes perder a noção de como isso é uma atividade perigosa, inovadora, tecnologicamente avançada, porém ainda pouco testada. Então, eu acho que e o que acontece é que se você vai nessa direção dessa glamourização, dessa espetacularização, no caso de, por exemplo, haver um grande acidente, haver mortes, por exemplo,
aí você entra numa gigantesca frustração, e aí aquilo simplesmente desaba. Você tem que realmente se concentrar para a complexidade daquilo que está sendo feito. Então, eu acho que a NASA já tinha começado com essas questões de contagem regressiva, inclusive nesse lançamento da Starlink, o pessoal fica gritando, não, 8, 7, 6, quer dizer, como se aquilo ali fosse uma coisa trivial. Não é trivial. A quantidade de metano e de LOX, que é um composto ali, base de hidrogênio líquido e oxigênio líquido, toda uma mistura, é algo muito complexo, muito volátil, explosivo. Então imagina quando se colocar realmente astronautas naquilo ali, se é que se vai estar naquele frisson. É claro que essas pessoas estavam separadas daquelas pessoas que estão de fato nos painéis de controle. Mas eles sabem que a poucos metros de distância, em salas ali separadas, existe toda aquela torcida. Então, esse tipo de espetáculo, de show, evidentemente, psicologicamente, também afeta quem está ali, fazendo o controle e tal, porque ele se sente alguém que ele não pode, em algum momento, parar. Eu já tinha feito um vídeo, vou até refazer com mais detalhes, do engenheiro de uma das empresas que fez os dispositivos de vedação dos tanques para Challenger, que até o último dia ele tentou impedir o lançamento e ele acabou sendo vencido, infelizmente, pelos próprios membros da empresa que ele trabalhava, que acabaram fazendo uma conferência com técnicos da NASA e decidiram seguir à frente. Então, agradeço se você assistiu o vídeo até esse ponto. Para quem não se inscreveu, se inscreva aqui no canal Modernidade e Ciência, e eu vou continuar mostrando para vocês como essa glamorização do retorno ao espaço, além de ser uma grande distração para os problemas que nós temos na Terra, não é a maneira mais adequada quando você tem toda uma torcida ali que não está sabendo absolutamente nada do que está acontecendo, simplesmente achando que ali está vendo um grande lançamento de uma bola ali no futebol americano.